Nós vamos falar hoje um pouco sobre recomeço, uma história impactante. Vamos falar sobre Ruth e Noemi um pouquinho. E eu tenho certeza que você será abençoado. Vamos ler então Ruth no capítulo 1, no versículo 1 ao 7. Eu quero já ler esse texto. Nós vamos entender um pouquinho do que aconteceu nessa história e depois vamos falar sobre algumas coisas. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Ok? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós estamos, Senhor, na Tua presença e nós falamos contigo agora, te pedindo, abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Queremos receber, sermos abençoados pela Tua palavra, e certamente toda honra, toda glória nós daremos a Ti. Fala conosco, abrimos a nossa mente para entender, receber e sermos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Com certeza esse tem sido um ano diferente para todos nós. É como que se Deus, a sensação que eu tenho é que o mundo todo, não só o Brasil, não só eu, não só você, mas o mundo todo teve que tomar ou beber tipo um detox, né? Deus foi colocando os ingredientes, as situações numa máquina, num liquidificador e falou, ó, bebe esse negócio aí, toma, como que se a gente estivesse tendo de fato um reset, né? Espiritual, familiar, financeiro, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a sensação que eu tenho e essa é a sensação que eu vejo que muitas pessoas têm. Aqui, no caso, a história que nós estamos vendo, nós se identificamos com algumas coisas, algumas pessoas. Essa semana mesmo, lá pertinho de onde eu moro, na rua que chega até o apartamento onde eu moro, vocês viram na televisão que um homem assassinou uma juíza, né, com facadas ali. Hoje de manhã, passando exatamente ali naquele lugar, eu estava com um amigo meu de São Paulo, que está lá em casa, e eu falei, ó, foi aqui, ó, foi exatamente aqui, né? E eu vi um buraco, desviei o carro, mas caí em outro buraco, estourou um pneu. Na hora, sim, tive que parar, e o único lugar que tinha para parar foi exatamente onde aquela mulher foi assassinada. E ali passou um filme pela minha cabeça. Eu tinha várias opções naquele momento, de reclamar do pneu estourado, de reclamar do imprevisto que eu tive, ou de pensar que o problema daquela família, o problema daquela mulher é muito pior do que o meu, e a gente, na verdade, por mais difícil que o ano tenha sido, nós temos muitos motivos de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós. Todos os livramentos, todas as bênçãos que Deus tem confiado a nós. E essa história que eu li aqui de Ruth, Noemi, falando do marido, falando, né, dos filhos de Noemi e o seu marido que morreram, as suas noras também ficaram viúvas. Eu tive uma experiência muito forte com amigos meus que tiveram exatamente a mesma situação. Perdeu o pai, perdeu os filhos e as noras perderam o marido. Uma situação muito difícil, e é impressionante que algumas vezes na vida a gente se depara com situações que mudam completamente a nossa realidade. É como que se da noite para o dia a nossa família, as nossas finanças, a nossa rotina, ela tem o poder de mudar, assim como que se no estalar de dedos.
tudo muda, tudo tem que ser diferente. Essas situações muitas vezes nos levam a ter que tomar algumas direções diferentes, algumas decisões que não podem errar. Às vezes a gente tem até que embarcar num novo começo, num novo estilo de vida, dar um recomeço, voltar atrás, e é impossível, eu falei hoje pela manhã isso, e eu preciso falar agora também, é impossível você dar continuidade e chegar a um final feliz, deixando alguma coisa mal resolvida no meio do caminho. É impressionante como que pequenas coisas que ficam mal resolvidas, elas têm o poder de atrapalhar e tirar você, às vezes, de uma grande bênção. Eu lembro de um amigo meu que veio conversar comigo e me pediu ajuda para resolver um problema. Ele estava trabalhando, ganhando muito bem, uma vida financeira muito estável. Aí ele chegou, comprou o seu carro, comprou a sua moto, e ele foi comprando tudo à vista, juntando dinheiro e comprando. Quando chegou na vez do apartamento, ele teve que pegar um financiamento. E ali, fazendo toda a papelada e tal, resolveram não emprestar o dinheiro para ele. Ele falou, por quê? Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa renda, eu tenho tudo que vocês pediram. E ele falou, mas o teu nome está sujo por quê? E ele voltou há anos atrás e viu que tinha uma pendência de R$34 com uma operadora de telefone. Aí você imagina uma pendência de R$34 de alguns anos atrás e impediu ele, naquele momento, de receber a tão sonhado apartamento que ele queria com a sua esposa. Ele já tinha casado, já tinha seu carro, a vida estava indo muito bem, mas uma pendência, uma coisa mal resolvida, uma decisão errada lá atrás, ela pode tirar a gente do trilho, do caminho que Deus tem preparado para nós. E aí eu vejo, nós lemos aqui nessa história, que foi exatamente o que aconteceu com Ruth e com Noemi. Mas elas lidaram de uma forma muito sábia, muito honrosa. Eu vejo que com todas as suas dificuldades, elas tiveram que recomeçar em algumas áreas da sua vida. Encarar esse novo começo, essa nova esperança, esse novo encorajar em Deus. E muitas vezes o encorajar que a gente precisa de nós mesmos, falar coisas boas, acreditar, profetizar e andar para frente, vendo que Deus tem para nós um caminho de vitória. E aí eu vi aqui algumas palavras-chave que eu quero mostrar para você. A primeira delas é esperança. Nós vamos ler novamente o versículo 6 de Ruth 1. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Olha só, aqui a gente vê esperança. Ela decide voltar. Não tinha como pensar, vou, não vou. Quando o Senhor, nós acabamos de ler, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ou seja, Deus está se mexendo, Deus está em auxílio ao meu povo, eu vou voltar, eu vou até lá, eu vou voltar atrás, não tem problema se eu chego lá, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Nós vamos ler também o versículo 12 e 13, ainda do capítulo de Ruth 1, Na verdade, nós vamos ler, vou dar um tempinho para você ler comigo, ok? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse, essa noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui a gente vê algo que não sabia exatamente o que ia acontecer. Poderíamos chamar de o desconhecido, talvez. Não sabia o que ia acontecer. Então, olha, filhas, olha, eu acho isso aqui uma coisa muito interessante. Uma dica que eu quero aproveitar o gancho aqui. Case com alguém que tenha você na família como filho, não como nora, ou como genro. Isso é muito importante. Um dos maiores erros que a gente pode cometer é você casar e se a família não se dá bem. Eu só senti aqui de abrir esse parênteses. Você vê que ela chama as 2 noras de filhas.
Vocês, olha, vocês estão livres, vocês foram fiéis aos meus filhos, vocês foram não só noras, mas chama aqui de filhas excelentes. Olha, segue a vida de vocês, segue o caminho de vocês. A gente não sabe exatamente como que vai ficar a situação, a gente está com uma situação um pouco desconhecida. Olha, obrigado, é mais ou menos isso que ela está falando, obrigado pela fidelidade de vocês, vocês têm sido excelentes, têm cuidado de mim, mas agora, mesmo se eu casar, tiver outro filho, vocês não vão esperar meu filho crescer, já vai ser difícil eu casar, quanto mais ter filho novamente, quanto mais vocês esperarem, olha, vocês estão livres, está tudo bem, não tem mágoa, segue a vida de vocês. A gente está vivendo um momento agora sem saber o que vai acontecer, um momento desconhecido, mas não, elas querem encarar um recomeço. E aí nós vemos que Ruth se dispôs a fazer o necessário para recomeçar a sua vida e honrar a aliança que ela fez com Noemi. E é muito importante, meu irmão, porque eu creio, eu tenho visto e eu tenho aprendido isso, que as alianças que a gente faz, elas têm o poder de definir o nosso futuro. Não só o nosso presente, mas o nosso futuro também. E é importante, quando você faz uma aliança, você honrar essa aliança. Independente de momentos difíceis, independente de situações inesperadas, independente de ter que recomeçar algumas vezes em situações que a gente errou, é importante demais a gente honrar as nossas alianças. Eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o pastor Filipe, ele estava conversando comigo, falando sobre algumas coisas. Eu falei, pastor, eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou na Ilã, eu sou Ilã, é diferente. Nós temos uma aliança, Deus me colocou aqui e eu vou fazer de tudo para honrar essa aliança. E é isso que ela faz. Nós vemos no capítulo 2, no versículo 2, que eu também quero ler, que mostra para nós algo muito legal aqui. Uma moabita, né, o texto faz questão de dizer, Ruth, a moabita, disse a Noemi, eu vou recolher espigas no campo daqueles que me permitir. E ela fala na mesma hora, vá minha filha, respondeu-lhe Noemi. Eu não quero inventar ou distorcer o texto, mas eu tenho certeza que se Noemi falasse, olha, não vai não minha filha, ela não iria. Porque, meu irmão, uma aliança, ela é honrada e demonstrada que ela é honrada, a aliança, todas as vezes por causa de obediência. Se ela falasse, não vai, ela não iria, eu tenho certeza disso. Por mais que ela está falando aqui, olha, eu vou lá, eu vou pegar espigas se eles me permitirem, eu estou indo, parece que é um comunicado, né? Mas eu tenho certeza que se ela falasse, não, você não vai, ela ia entender que ela não teria a bênção para ir e ela não iria. E é interessante porque eu lembro de situações na minha vida que foi assim também. Eu lembro ainda quando eu morava nos Estados Unidos, uma vez eu saí do trabalho, eu estava de folga, que era uma coisa rara, né, fazendo faculdade, trabalhando, fazendo tudo que a gente fazia lá. E eu falei com o meu pai, eu ganhei um ingresso, eu vou na corrida da NASCAR. Né, os carros eram 53 carros numa pista de meia milha, né, lá em Bristol, pertinho de onde eu morava. E eu sempre quis ir, eu sempre queria assistir, aquilo é legal, tinham pilotos tops da época que estavam no auge da carreira, e eu falei simplesmente como ela falou assim, olha, eu vou fazer isso. Mas por mais que parece que é um comunicado, eu não falei, pai, eu posso ir, eu falei, pai, eu vou na corrida. E na mesma hora ele falou, não, você não vai. E eu falei, mas por que eu não vou? Por que eu não posso ir? E eu não era nem de questionar, mas eu queria tanto ir que eu falei, não, por que eu não posso ir? Ele falou, não, você não vai. E eu fiquei muito chateado, pai, mas eu estou de folga, pai, eu ganhei o ingresso é caro. Tiago, já falei, você não vai. E eu tentando conversar, negociar, você não vai. E aí ele parecia que ia deixar, ele falou, quem vai? Eu falei dos meus 3 amigos que iriam, ele falou, não, você não vai. Ele não conhecia eles, ele não sabia nada sobre eles, eram pessoas boas, pessoas normais, né? Nada de bebedeira, de farra, nada, não tinha porquê meu pai não deixar eu ir. Mas ele simplesmente falou, você não vai.
Ele, se você fosse, você iria com quem? Aí eu já comecei a me empolgar. Não, ele vai deixar, né? Eu falei, não, então, eu iria com eles, no carro deles, 4 pessoas, tranquilo. Eu nem vou ter que ir com o meu carro. Não, Tiago, você não vai. Resumindo a história, eles foram para a corrida e foi muito legal. Na saída do autódromo, houve um acidente gravíssimo com uma carreta e o carro deles. E os 3 morreram na hora, instantaneamente. E eu fiquei em estado de choque. O negócio saiu na televisão, saiu no jornal, saiu em tudo quanto é lugar. E eu demorei uns 3 dias para falar para o meu pai o que tinha acontecido. Depois, vendo fotos e vídeos do carro, eu entendi que, com certeza, se eu tivesse ido, ou não pedido, ou comunicado, eu teria morrido também. E eu pensei aquilo, falei, olha, isso é muito interessante, porque como pode mudar, estragar, destruir a vida de alguém, simplesmente se a gente não tiver debaixo de uma cobertura, de uma aliança, de uma liderança, que eu tenho certeza que Deus não revelou para o meu pai que ia haver um acidente, eu tenho certeza que ele não sabia do que ia acontecer, mas simplesmente naquele momento ele falou, você não vai. E eu vi por toda a minha vida, nós crescemos assim, que seja a paz de Cristo o juízo das nossas decisões. E meu pai sempre agiu assim. Às vezes a resposta era, eu não estou em paz. E você não vai. E quando ele falava, eu não estou em paz, eu sabia que não era para insistir, porque certamente Deus estava cuidando da gente, porque a gente tinha uma aliança, e essa aliança nos permite estar debaixo de bênção, de proteção, e aqui no caso de um recomeço. A disposição de recomeçar do zero, ela demonstra muitas vezes um coração humilde. Você imagina uma mulher indo pegar espigas. Essas espigas que nós estamos falando são espigas que caíam pelo meio do caminho, ou que as pessoas não queriam e jogavam fora. Espigas que talvez não estavam perfeitas para consumir, então, essa aqui deixa cair, tem até um texto na Bíblia que fala, deixa cair pelo caminho as espigas, as migalhas, porque elas vão alimentando aqueles que precisam, né? Não tente reter tudo para você, e é mais ou menos isso que está acontecendo, humildade para poder recomeçar. Não tinha aqui, eu não vou fazer isso, eu não preciso fazer isso, mas olha, a vontade de recomeçar, ela era tão grande que ela colocou em prática um coração humilde. Não importa se eu tenha que catar espigas, não importa se eu tenha que voltar atrás um pouco. Eu tenho visto muita gente perder oportunidades, às vezes por falta de humildade em recomeçar. Muitas pessoas perderam o emprego, talvez o emprego que você quer não é aquele que você vai ter agora. E nós temos que ter a humildade de voltar, dar uns passos para trás, talvez, para recomeçar, porque eu tenho certeza que Deus pode usar alguém, colocar a gente em situações onde a gente será promovido, onde a gente vai avançar, não tenho dúvida disso, mas, meu irmão, muitas vezes é necessário a gente deixar o orgulho de lado para a gente recomeçar. Eu tive que recomeçar algumas vezes na minha vida. E alguns anos atrás, antes de casar com a Josi, meu pai foi no apartamento que eu estava morando. E quando ele entrou, ele tomou um susto. Ele foi lá exatamente para orar, né? Para abençoar. E ele falou, meu filho, você está morando aqui, você é louco, aqui é muito ruim. E eu estava morando sozinho, ele falou, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito feio. Por que você não falou comigo? E eu olhei dentro dos olhos dele e falei, pai, eu não sou nenhum menino, eu sou um homem. Aqui é o que eu posso pagar e eu não tenho problema com isso. Isso aqui é um novo degrau de uma nova escada que Deus vai me permitir escalar. Eu tenho certeza que eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho trabalhado duro e Deus vai me ajudar a reconstruir, Deus vai me ajudar. Não tenho problema de dar uns passos para trás, se aqui é onde eu posso pagar, é aqui que eu vou morar, eu não vou dever nada a ninguém, eu vou colocar minha vida financeira em ordem, em dia, mas o Senhor vai ver aonde Deus vai me levar, porque assim foi que o Senhor me ensinou. Eu não tenho vergonha de voltar um pouquinho para recomeçar, para fazer a escada novamente, para subir os degraus que Deus tem para que a gente chegue, meu irmão. E isso é exatamente o que aconteceu. Ela recomeça. No versículo 11 e 12, nós vamos ler do capítulo 2 ainda.
Eu estou dando umas puladas aqui, lendo alguns textos, mas olha lá o que diz. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que coisa interessante. Alguém me contou o que você tem feito. Isso é lindo, meu irmão. Deus sempre vai levantar alguém para contar aquilo que você tem feito, para falar da sua fidelidade. E uma coisa que eu tenho aprendido é que mesmo quando aliás as pessoas não contam, as pessoas se esquecem de nós, todas as vezes que alguém esquece de mim, uma pessoa, um ser humano, eu sei que é tempo de Deus se lembrar. Eu amo a história de José. Quando eles esquecem dele, eles têm a oportunidade, o copeiro tem a oportunidade de lembrar de José, e ele não lembra, ele não fala nada. E aí passa um tempo, Deus lembra dele. E quando Deus lembra dele, ele se torna um governador do Egito. E eu estava em Israel conversando com um judeu, e ele falou para mim: você sabia que se esse homem tivesse lembrado de José, tinha uma regra na época, uma lei, que ele teria que ser auxiliar daquela pessoa. Ou seja, se eu sou um copeiro, eu lembro de um colega na prisão, eu tenho o poder de chegar diante do rei, tem um amigo meu lá que eu quero soltar, traz ele para cá, tudo bem, só que você vigia ele, você toma conta dele, ou seja, ele vai se tornar o seu auxiliar. O que eu quero dizer com isso rapidinho, abrindo parênteses aqui? Quando Deus lembra de nós, é muito diferente de quando o homem lembra de nós. Se o homem tivesse lembrado de José, José teria se tornado auxiliar de copeiro, mas como o homem esquece, Deus lembra. Quando Deus lembra, ele se torna governador do Egito. E você pode olhar a Bíblia de capa a capa, que não teve governador do Egito antes de José, ou seja, na hora de chegar a sua vez, para você chegar no final feliz, entenda uma coisa: nem que Deus tenha que criar uma função, Ele vai criar para te abençoar. Glória a Deus. Eu estava lembrando disso quando o pastor falou comigo sobre o Dream Center. É algo que eu sonhava, algo que eu queria, algo que eu pedia a Deus, nunca tinha falado com ninguém. Quando o pastor falou: você quer ser o diretor do Dream Center? Eu falei: sim, eu quero, uma honra para mim. Deus me lembrou de José, porque na hora que Deus lembra, meu irmão, nem que tenha que criar uma função, Deus cria para nos abençoar. E aí você entra dentro do propósito de Deus. Mas para chegar a esse final feliz, chegar a esse propósito, chegar aonde Deus quer de verdade, nós não podemos ter medo ou falta de humildade em recomeçar. Nós vemos aqui que existe muito discernimento também. Noemi era alguém que tinha, aparentemente, talvez não tinha muito como ajudar Ruth nesse momento. Imagina, ela também estava sofrendo. Mas a aliança feita entre as duas é algo impressionante. Elas estabeleceram como se fosse uma mentoria, um discipulado, e isso aqui é muito importante. Muito importante para nós a gente aprender isso. E por fim, Noemi, ela é fundamental na vida de Ruth. A sua experiência libera um novo tempo na vida dela. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 3, avançando mais um pouquinho, que diz assim: olha, lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Olha que dica extraordinária. Aí vamos para o versículo 18, por favor. Olha a sabedoria dessa mulher. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Você vê aqui que uma aliança ela tem o poder
de liberar um novo tempo sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre a terra. Nós vamos avançar ainda mais para o capítulo 4, o versículo 13 ao 17. Esse aqui é o último texto que nós vamos ler. Boaz casou-se com Ruth. Boaz era um homem bem-sucedido, um homem rico, né, da época. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e sustentará vocês na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi, teu filho, tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e o pai de Davi. Sabe o que eu estava pensando aqui, já para a gente encaminhar, para encerrar essa palavra? Meu irmão, a gente tem um Deus tão poderoso em reconstruir, em recomeçar, que a própria linhagem de Jesus, ele inclui uma mulher, uma moabita, que teve que recomeçar. Imagina, uma mulher que ficou viúva, as suas noras viúvas, e dessas noras, aparentemente, uma situação destruída, uma família destruída, sem futuro, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas nós vemos que aqui ela ainda tem a linhagem de Jessé, pai de Davi, depois Davi, e aí vem toda a genealogia até chegar a Jesus. Você talvez não imagine: pastor, mas você não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu tenho passado. Ok, a mulher ficou viúva, mas ela teve uma vida legal, ela honrava. Eu nunca honrei ninguém, eu nunca tive uma aliança com ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é especialista em transformar causas impossíveis em um futuro maravilhoso. Isso a gente vê tantos testemunhos, eu tenho visto ao longo da minha vida toda. Nós vemos que também na linhagem de Jesus aqui inclui Raabe, uma prostituta, que ninguém dava nada por ela, uma mulher que tem a sua vida transformada por Deus. E aí ela também é incluída na genealogia de Jesus, porque você vê que mesmo Jesus, Todo-Poderoso, Filho de Deus, Ele inclui na sua genealogia pessoas imperfeitas, pessoas falhas. E é interessante que eu sei que eu já conversei com alguns produtores de filme, de novela, e eles falaram para mim: todas as vezes a gente escreve primeiro o final do filme. E eu achei interessante, o próprio Alex Kendrick, né, ele veio aqui no Brasil, falou no Comércio, né, produtor de todos esses filmes que a gente gosta, aí, Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo e todos esses. Eu conversei com ele: é verdade que sempre escreve o final do filme? Ele falou: sim, a maioria das vezes. Eu mesmo escrevo o final do filme primeiro. E aí, depois que a gente escreve o final, a gente vai fazendo o começo, o meio, as transições, né, para chegar num final que já foi desenhado, num final que já foi preparado, ou seja, num final feliz. Pensando sobre isso ontem e hoje, sendo o último domingo dessa série, eu pensei, Deus falou comigo, me lembrou disso, porque eu quero dizer para você: o seu final, ele já está escrito por Deus. O seu final é um final feliz. Eu amo aquele texto que diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado. Não é que Deus está preparando, já está pronto. Depende de nós. Eu sempre tenho falado isso com muita gente. Deus não está preparando um milagre para mim. Deus já tem um milagre pronto. Ele está preparando eu preciso ser preparado. Eu preciso ser ajustado em algumas áreas. Eu é que preciso saber administrar melhor algumas coisas para que eu possa dar conta de prestar uma boa administração, uma boa mordomia daquilo que Deus já tem para nós. Talvez você chegou aqui essa noite, eu não sei como está o teu coração, eu não sei quais são as suas expectativas
para esse final de ano. Eu vi ali, eu estava cantinho ali, eu sou um pouco observador, né? A gente fala aqui com tanta empolgação, com tanta alegria e certeza. Ó, gente, vai ter o culto da virada, vai ser lá fora no campo, vai ser maravilhoso. Venha, traga um amigo. Eu dei aquela olhada assim, algumas pessoas, vamos vir e tal. Outras pessoas tipo, mais uma virada, mais um culto. E eu quero dizer para você, meu irmão, sem querer desencorajar você, se você não tiver a certeza que você tem uma aliança com Deus, não terminar esse ano com uma aliança firmada, uma aliança que nada abala, sabe? Talvez você já aceitou Jesus, você já entregou a sua vida a Cristo, mas você está aí, tipo, vai, não vai, mais um ano, esse ano foi difícil. Tem gente que conta milagre, eu tenho vivido momentos complicados, mas eu quero dizer uma coisa para você. É impossível você chegar a um final feliz, aquilo que Deus tem pronto para nós, sem de fato você ter uma aliança com Deus. E eu digo uma aliança com Deus, eu não estou falando só com Deus, uma aliança com uma igreja, sabe? Uma aliança com o GT. A gente chama as nossas células, né, de GT. Talvez você não saiba o que é um GT, mas é importante demais você participar, você saber que tem alguém orando por você, você saber que tem alguém que se importa com você. Eu fico impressionado até nos grupos que nós temos de WhatsApp. Às vezes alguém compartilha uma necessidade com alguém que nem é da nossa igreja. Rapidamente as pessoas se mexem para ajudar, para fazer, né? Para comprar um ventilador que falta, para dar o colchão que não tem, ou aquilo que perdeu, porque isso é família, a gente faz parte de um lugar que se importa um com o outro. E eu quero convidar você essa noite. Talvez você nunca fez uma aliança com Jesus, talvez você nunca entregou a sua vida a Cristo, ou então talvez você está afastado, você sabe que você está. Alguém chegou para mim esses dias e falou: pastor, mas Deus tirou a mão de mim, sabe? Me abandonou. E eu falei para essa pessoa: a mão de Deus nunca saiu do lugar. Você é que saiu, sabe? Você é que foi para longe, debaixo das asas protetoras de Deus. Deus está no mesmo lugar. É só você voltar, você que tem que fazer o caminho de volta. Eu tenho certeza que Ele vai estar com braços abertos, como o pai do filho pródigo. Ele vai correr na tua direção para te abraçar, para te receber. Mas você não pode perder essa oportunidade. Faça apenas um sinal com a sua mão, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se existe alguém aqui que quer fazer uma aliança com Deus de verdade, talvez você pense: ah, pastor, eu tenho vindo, eu estou gostando, mas de fato eu não tenho uma aliança assim de inquebrável. Só você fazer um sinal com a sua mão onde você está. Ninguém está olhando, nós não vamos constranger você. Apenas faça um sinal aí. Eu quero orar, abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E eu sei que eu tenho certeza também que existem pessoas que passaram momentos que precisam de um recomeço. Precisam, sabe, de uma ideia, de uma estratégia. Olha, lembra, a gente viu aqui no texto, se perfuma, se prepara, coloca uma roupa legal, ele vai te perceber, fica tranquilo. Essa palavra, essa direção de sabedoria, é isso que a gente precisa. Eu quero orar. Você talvez precisa viver um recomeço. Esse ano talvez chegando ao final, você não sabe de fato como nem começar 2021 para correr atrás do prejuízo, mas talvez para de fato viver uma mudança. Se você recebe essa palavra, essa oração, e vamos ficar em pé, eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai, nós estamos na tua presença. Obrigado, Deus, por essa noite. Eu quero te louvar, te agradecer por tudo que a gente tem vivido aqui como ILAM, como igreja, Senhor. Obrigado pelos nossos GTs, pelos nossos líderes, discipuladores, nossos pastores, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que nós temos tido a oportunidade de ajudar, mas também de ser ajudado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não nos abandona, um Deus que deu a vida, deu seu Filho por nós, morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós.
abrindo mão, se humilhando mais do que qualquer forma. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos a oportunidades. Oportunidades essa que talvez vamos ter que voltar atrás um pouquinho. Talvez vamos ter que reduzir o nível a princípio. Talvez morar num lugar mais simples, dirigir um carro mais simples. Eu não sei, Pai, o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em nosso favor e que todas essas coisas têm cooperado para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a reconstruir, a abrir mão daquilo que precisa ser aberto, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas. Nós te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus.